Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando agora o Mais Opinião RJ, que é a atividade que pretende discutir os rumos da política no estado do Rio de Janeiro e também, eventualmente, trazendo temas do Brasil. Hoje nós temos aqui conosco dois grandes amigos para discutirmos uma questão que é fundamental na política no nosso país hoje, que é a relação da religião com a política. E para tanto nós trouxemos aqui hoje, do meu lado esquerdo, o presidente do Conselho de Defesa dos Direitos do Negro, o CEDINE, do estado do Rio de Janeiro, e também presidente do Movimento Negro do PDT, o companheiro Luiz Eduardo Negrogum, que é também um homem de axé. Seja muito bem-vindo, Luiz. O prazer é todo meu, Abedel Ogum. É com muita satisfação que estamos aqui trocando essas energias e batendo esse bom papo. E aqui conosco também um querido amigo, que está do meu lado direito, mas é um grande quadro da esquerda aqui do nosso estado, um jovem quadro da esquerda do nosso estado, que é o Guilherme Russo. Ele, além de ser torcedor do Botafogo, ele é integrante do PSB, mestre em História, e tem uma peculiaridade. A tua dissertação no mestrado em História estudou a bancada evangélica, não é isso? Exatamente, bancada evangélica na Constituinte de 88, em particular a análise relativa às concessões de rádio e televisão, que foi onde tudo que nós vemos aí na atualidade começou, nesse período da Constituinte aí de 87 e 88. Muito legal. Bem, meus amigos, aqui a ideia é que a gente faça um bate-papo muito descontraído, e vocês fiquem bem à vontade para trazer as suas colaborações. Como não pode deixar de ser, eu vou começar aqui logo por um tema espinhoso para a realidade da cidade do Rio de Janeiro. Nós hoje temos à frente da Prefeitura do Rio de Janeiro um prefeito que é conhecido pelas suas ligações religiosas, que é o prefeito Crivella. E muitas das pessoas, especialmente das religiões de matriz africana, vêm de alguma forma reclamando aí sobre uma certa incoerência no contato ou na prática política e no respeito com a diversidade religiosa. Isso é uma realidade do Rio de Janeiro hoje, Luiz Eduardo? Infelizmente, é mais do que um simples pensamento, porque as religiões de matriz africana, que vem através dos anos sendo demonizada pelo segmento neopentecostal, em especial a Igreja Universal do Reino de Deus, do qual o prefeito é um dos bispos não licenciado, porque quando eles falam que ele é bispo licenciado, ele não é, ele continua fazendo cultos, ele continua trazendo a Igreja Universal para dentro da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. A questão de Estado laico ficou bem para o passado, porque não somente os bispos e as ações da Igreja Universal dentro da igreja da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, mas também a perseguição ao processo cultural, às atividades culturais, às questões todas afeitas das nossas. Até muitos funcionários sendo perseguidos pelas suas denominações religiosas. Meu amigo Guilherme Russo, é possível fazer gestão pública separando a religião e a política? Bem, é possível. Nós já tivemos diversos exemplos na história de gestores públicos que possuíam uma confissão religiosa e conseguiram fazer essa distinção, né? Mas o que a gente vê no Rio de Janeiro hoje é aquela velha história que nós vemos ao longo da história. As pessoas não conseguem delimitar o que é público e o que é privado, onde uma coisa começa e outra termina. E isso se repete também quando administradores públicos, como gestores, não conseguem fazer essa distinção e não conseguem delimitar onde que começa a vontade pública, o bem-estar público, o bem-estar geral e o próprio bem-estar, ou seja, onde que está o limite da minha religião, onde que está o limite da minha confissão religiosa e onde isso termina para que o outro também possa exercer a sua religiosidade. E hoje no Rio de Janeiro a gente vê que infelizmente isso não ocorre
e isso vem se repetindo ao longo de várias gestões, principalmente de pentecostais e neopentecostais. O Rio de Janeiro é um caso muito peculiar, onde isso está muito entranhado na nossa cultura política, e infelizmente nós não vemos nenhuma sinalização no sentido de que isso vai ter uma mudança ou vai melhorar significativamente de forma positiva, obviamente. Uma coisa que me chama muita atenção atualmente quando eu entro nos prédios públicos, são algumas propagandas que conclamam os servidores, de uma forma geral. Eu vi propagandas alocadas tanto na Prefeitura do Rio de Janeiro quanto na Câmara de Vereadores, convocando servidores para a prática de cultos, em geral cultos evangélicos, nesses espaços. Antes de passar para o Luiz, você é um praticante da religião evangélica, presbiteriano, é uma corrente evangélica mais tradicional. Vocês acreditam que isso é ruim ou que isso é algo que possa ser normal dentro de um espaço público de poder, dentro de uma instituição pública? A gente também cai novamente nessa delimitação. A gente também, é difícil no nosso país conseguir fazer essa distinção entre o que é religião e o que é cultura. Um exemplo prático: por mais que nós não sejamos hoje um país totalmente católico, a nossa cultura ela é católica. Até mesmo o protestante tradicional, neopentecostal, enfim, pessoas que praticam outras religiões de matriz afro, acaba recebendo essa carga cultural no catolicismo. Então, é uma coisa também que gera um certo choque. Mas eu acho que precisa ser dito o seguinte: nós temos uma diferença, claro que muitas vezes isso é levado para o senso comum, entre a laicidade e o ateísmo. O que muitas pessoas colocam de forma contrária é o seguinte: que muitas pessoas não querem o laicismo e, mais radicalmente, querem pregar que haja um Estado ateu, enfim, que não pregue, não professe ou não privilegie nenhum tipo de religião. O que é preciso é que se encontre o equilíbrio entre esses interesses. Por exemplo, o Estado é laico, isso está previsto na Constituição, não deve haver nenhum tipo de privilégio quanto a nenhuma religião, nenhuma confissão religiosa. E aí eu tenho que dizer o seguinte: se um espaço público ele é garantido para que um grupo de evangélicos se reúna numa casa legislativa, isso também deve ser garantido para aqueles de matriz afro, para os católicos, para os judeus, ou para aqueles que não professam nenhuma religião, que são agnósticos, enfim, para aqueles que também possam se reunir e usar aquele espaço público. Então nós temos que encontrar o equilíbrio. Bem, se privilegia ou se dá o espaço para uma confissão, isso deve ocorrer para todos. Ou então não dá espaço, não abre espaço para nenhum. O que a gente vê de forma óbvia é que, de fato, certas correntes religiosas são privilegiadas em detrimento de outras. Isso é mais do que visível. E aí, Luiz, qual é a visão de vocês sobre isso? Existe, de fato, um privilégio para algumas religiões em detrimento de outras na utilização desses espaços que são espaços públicos? Isso aí é público e notório. Até que a gente tem que começar a desmistificar as questões. Por exemplo, Estado é laico, mas desde sempre, em todos os órgãos, tem uma cruz, tem um símbolo de Jesus Cristo, tem uma palavra da Bíblia, e o Estado é laico. Então, gabinete de prefeito, fórum, banco, prefeito, todos têm um símbolo religioso ali. Como tem aquele símbolo religioso, o Estado é laico? Ah, não, mas aí é de Jesus. Todo mundo Jesus não, eu não professo o cristianismo, eu não sou do conceito judaico-cristão. Como muita gente não é. Eu sou das tradições dos orixás, dos voduns, dos inquitos, dos encantados. Então, da mesma maneira que eu vejo aquele crucifixo ali, eu gostaria de ver o Oxê de Xangô, eu gostaria de ver a espada de Ogum, eu gostaria de ver o ABB de Oxum, de Iemanjá. E aí não pode, até porque são demonizados. Os espaços que dizem, não, é uma recreação, uma questão
comunitária, é uma questão, como dizem, cultural? Não, para lá é cultural, quer dizer que a palavra exata. Não, é uma palavra que eles dizem que é um culto da Igreja Católica, que a gente fala que é interreligioso. E eles falam ecumênico. Sabe que o ecumenismo é dentro do cristianismo da vertente católica. Então já começa por aí. A questão ecumênica não quer dizer que o candomblessista, que o espírita vai estar sendo contemplado. Que o muçulmano vai, não, é somente ali dentro. E quando a gente contempla as outras religiões, é interreligioso. Então já começa toda essa confusão aí. E aí quando a gente vê dentro da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, como lá é muito, tem lá o espaço que era para a pregação, todo o processo ali é de racismo, porque eles vivem atacando a cultura negra, atacando o negro, demonizando, porque o demônio, nós não conhecemos o demônio não é da nossa tradição, da filosofia africana. Muito pelo contrário, nós não temos nem religião, porque nós não precisamos nos religar. Nós somos integrantes totalmente participativos da natureza, é uma outra forma. A nossa visão é completamente da visão judaico-cristã. Então, quando você tem um espaço, que nesse espaço você só pode se proferir um segmento do conceito judaico-cristão, um conceito neopentecostal, porque você também não vê ali manifestação católica. Você não vê ali manifestação de outros segmentos protestantes. É somente um segmento neopentecostal que demoniza as outras religiões, principalmente a de matriz africana. Então a questão é muito além é uma questão muito intolerante, é um racismo religioso, é uma agressão religiosa. Como que a gente pode, de alguma forma, eu acredito que, talvez com uma ampliação da representação política de outras denominações religiosas, talvez pudesse acontecer um maior equilíbrio nessa relação da religião com o público, especialmente nesses espaços. Você que estudou a questão da bancada evangélica, especialmente, você podia falar um pouco para a gente como é que se deu a construção do fortalecimento dos evangélicos como um ramo dentro da política brasileira? E se você tem conhecimento que alguma outra religião já teve alguma estratégia nesse sentido? Esse fenômeno é um fenômeno da redemocratização. Isso começa em 82, com as primeiras eleições para governador e com o fim do bipartidarismo. Então o PDT participa, PTB, PT, outras forças políticas. Só que isso ocorre de forma mais ampla, mais aprofundada em 86. 86 foi a eleição em que os constituintes foram eleitos para o constituinte de 87 e 88. Como seria um espaço de grandes debates, a constituinte, todos os temas vitais para o futuro do país seriam colocados naquele momento, então diversos grupos, tanto grupos de pressão quanto lobbies, quanto movimentos sociais, movimentos religiosos, se organizaram para escolher seus representantes. E isso começou a ocorrer de forma institucionalizada em 86, porque até então o que ocorria? Você tinha vários parlamentares evangélicos que eram eleitos de forma individual. Então, eu, por exemplo, presbiteriano, ia lá buscar o voto dos presbiterianos, dos luteranos batistas e os votos fora também. É o que ocorria com muitos parlamentares. E em 86, a estratégia ela muda, passa a ser institucional. Então ela passou a ser centralizada nas denominações religiosas. E isso começa com a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus ela fez diversas convenções antes das eleições de 86 para escolher quem nos estados ia concorrer aos cargos eletivos. Então foi a partir daí que isso começou. Então você deixa de ter uma representação individual, de indivíduos ali concorrendo, sendo eleitos e, claro, representando seus interesses, mas de forma mais autônoma. Você deixa de ter isso para ter uma centralização, uma institucionalização e uma coordenação dessa bancada evangélica.
É em 86, de fato, que a bancada evangélica, nos moldes que nós conhecemos hoje, ela surge. E desde então, ela é uma bancada que cada vez mais, ela cresce, ela é crescente, desde então, e ela tem uma particularidade que é a hegemonia pentecostal e neopentecostal. Porque até então, a maior parte dos eleitos eram eleitos membros de igrejas tradicionais, metodistas, luteranos, batistas, presbiterianos, que historicamente, culturalmente, não tem essa questão do embate com outras religiões, com o catolicismo, um pouco catolicismo, mas não tem tanto essa questão do enfrentamento em relação às religiões afro. De 86 para cá passou a haver uma hegemonia pentecostal, e o quadro, com poucas mudanças, ele permanece mais ou menos o mesmo até a atualidade. Luiz, o PDT ele lança hoje, além do segmento que é o próprio movimento negro, que é um movimento que sempre se caracterizou também por discutir as questões culturais, principalmente do ponto de vista cultural, das religiões de matriz africana. O PDT aqui no estado do Rio de Janeiro ele inovou recentemente, criando um movimento chamado PDT Axé. E aí a pergunta que eu te digo é o seguinte: isso é uma estratégia das religiões de matriz africana para fazer frente ao crescimento da representação política das denominações evangélicas? Com certeza. Até porque você tem que entender algumas questões. Por exemplo, voltando ainda rapidamente à questão dos cultos nos espaços físicos. O culto cristão, o culto neopentecostal, ele se dá de uma maneira. Os cultos afro se dá de uma outra maneira. Então, por exemplo, nós não poderíamos nunca fazer os nossos cultos nesses espaços porque não comportam. Tanto lá, você imagina tocar um candomblé numa sala dentro da prefeitura. Não tem como. Fazer uma gira de umbanda dentro, não tem como. E aí, vocês têm que... Não tem. Nossa liturgia é uma, que difere completamente da liturgia cristã. Temos até algumas formas que podem ser mais simples, porém não tem essa... Até porque não é o nosso interesse. O nosso interesse é outro, a nossa forma de fazer é outra. E essa questão do PDT de Axé mesmo foi justamente nesse sentido, de que a população de Axé, ela sempre foi muito utilizada politicamente, muito sugada politicamente, e nunca teve um interesse normal, não que não gostasse de política, muito pelo contrário, mas pelo nosso formato, de não estar pleiteando. Então buscamos agora uma forma de nós equilibrarmos isso. E aí, qual é a melhor forma? É justamente, uma coisa que o pessoal sempre diz, o povo de santo é tão grande, mas não elege ninguém. Vocês têm disputa. Não, a disputa está aí, só que o povo nunca se colocou, como nós estamos nos colocando agora, de partir com uma disputa organizada e com foco. E o nosso foco agora é de poder. E nós não estamos concorrendo para competir com ninguém, nem bater com ninguém, Não, nós queremos o nosso espaço para nós podermos ter a nossa voz. Porque nós somos demonizados diariamente. Você veja só, a TV Bandeirantes, TV Record, TV o SBT, não, mas a CNT e a Rede Vida, é o dia todo programas de igrejas e que o dia todo eles não fazem outra coisa senão atacar as religiões de matriz africana de uma forma tácita, uma forma mentirosa, uma forma agressiva, racista, violenta e intolerante. E nós não conseguimos ter essa resposta, nem na justiça. Quando a gente consegue um direito de resposta, o direito de resposta é uma coisa que vem que some, é diluído em toda aquela questão. E aí como é que nós vamos conseguir isso? Ocupando o espaço, ocupando o poder, para você poder começar a trazer outras pessoas de uma forma organizada e objetiva e ocupar e fazer. Eu queria aproveitar aqui e lembrar a todos que estão nos assistindo que podem enviar pelas redes sociais, através do nosso canal da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, as suas perguntas, e a gente vai estar trazendo aqui as perguntas para os nossos convidados. E eu tenho aqui uma pergunta que foi enviada pela companheira do PDT do Rio de Janeiro, companheira Tayane,
que pergunta para vocês o seguinte: o que vocês acham de levar candidatos aos púlpitos das igrejas ou nos templos, nos templos religiosos de matriz africana, para fazer o que a gente acabou assistindo nos últimos anos, que se tornou usual para muitos dos políticos, que é aquela apresentação nas igrejas ou também nas religiões de matriz africana dos candidatos que estariam ali sendo ungidos pelos líderes religiosos. Vocês acham que isso é uma apropriação correta ou é uma prática equivocada do uso da religião? Bem, não há nada que proíba um candidato de participar de um culto qualquer que seja. Acho que você coibir isso acaba sendo negativo. Mas existe uma grande diferença entre um candidato participar de um culto. Eu, por exemplo, se um dia for candidato, eu vou continuar participando normalmente dos cultos da igreja presbiteriana e não terá nenhum problema nisso. A grande questão, a grande diferenciação estava já aqui, já são 14h12, então já passamos aqui no nosso tempo regulamentar. Como hoje o dia não está lá dos melhores, não vamos atrasar muito não, porque depois isso complica para a gente voltar para casa. Quero chamar aqui a nossa presidente aqui do movimento comunitário para sentar comigo aqui, tocar os trabalhos. Preciso. Vou te dar um convite. Então, olha só. Pedir para Tatá, pede pra galera que estiver aí fora. Lá embaixo. Acelerar. Pessoal, se tiver algum de vocês aí que não assinou a lista de presença, por favor, não esqueça de assinar. Tem uma ficha de inscrição, a ficha foi feita antes. Mas a lista de presença aí para a gente ter depois o contato de vocês e poder informar sobre as novas atividades. Primeiro eu quero falar para vocês que todo mundo que preencheu aí, a gente vai mandar um convite. O departamento aqui que cuida das redes sociais do PDT criou agora um aplicativo, criou um produto aqui para o partido que se chama Notícias do PDT. E diariamente, para aqueles que desejarem, a gente manda o convite, a pessoa salva o telefone no seu próprio telefone e acessa lá um linkzinho, se cadastrando, e aí a pessoa passa a receber diariamente as notícias do nosso partido aqui do estado do Rio de Janeiro. Recebe também a agenda do candidato, principalmente para vocês que são pré-candidatos, passa a receber também a agenda do pré-candidato a deputado estadual, Pedro Fernandes, e recebe também a agenda do nosso candidato a presidente da República, camarada Ciro Gomes. Isso aí. Aproveitando também, eu quero convidar todos aqueles que têm interesse na cultura, porque agora no dia 28, às 18 horas, nós vamos ter o ato em defesa da democracia com a cultura, organizado pelo Movimento Cultural do PDT, no Teatro Dulcina, tá? Com a presença confirmada, inclusive, da nossa querida cantora do Brasil, Beth Carvalho, e vários outros artistas. Então, o Movimento Cultural do PDT, o Movimento Cultural Darcy Ribeiro, está pedindo para que a gente convide vocês. Então, é um evento aberto. Acho que é importante, vocês que são pré-candidatos, vão estar lá vários artistas, podem fazer fotos, gravar, falar do ponto de vista da cultura. E no dia seguinte, dia 29, aqui na sede da Fundação, a partir das 9 horas, vai estar acontecendo o primeiro Congresso Nacional do Movimento Cultural Darcy Ribeiro,
que é aqui na sede da nossa fundação ali na Praça Tiradentes. Todos os senhores e senhoras estão convidados também. Esse evento vai ser fechado com chave de ouro, porque o nosso companheiro Ciro Gomes vai estar chegando no Rio de Janeiro na terça-feira, e inclusive eu estou só esperando definir o horário. O Lupe pediu para a gente fazer uma convocação aí para receber o Ciro no aeroporto, como a gente fez da última vez que ele esteve aqui, fazer uma grande festa lá no aeroporto recebendo o Ciro. E depois ele sai do aeroporto e vem aqui para a Fundação Pasqualini para participar do Congresso do Movimento Cultural. Então todos vocês estão convidados. Dia 28, no Teatro Dulcina. O Teatro Dulcina ele fica ali em frente à Câmara dos Vereadores, do lado lateral ali, na Alcindo Guanabara, né? Alcindo Guanabara. É um teatro pequenininho ali, bem bonitinho. Dia 28, 18 horas, ato em defesa da democracia com a cultura, presença confirmada já da Beth Carvalho e de outros artistas. E no dia 29, a partir das 9 horas até as 18, primeiro Congresso Nacional do Movimento Cultural do PDT. Esse era um dos informes. E na terça-feira também a gente vai passar depois pelo Notícias do PDT o horário de chegada do Ciro Gomes no aeroporto. Todos que quiserem e puderem, seria importante lá a presença de vocês. Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui às nossas atividades. O aeroporto. Eu ainda não está definido ainda, provavelmente Santos Dumont, mas eu estou esperando confirmar, ainda não confirmou. Porque está tendo problema, esse negócio do lockout aí, até nos aeroportos está tendo problema de voo e tal. Mas vamos aqui. Tem um painel que a gente tinha ficado de fazer, ainda na parte da manhã que não foi feito, que era desafios para as organizações populares na relação com os governos. Esse painel vai ser feito aqui pelo companheiro William Rodrigues, que é um companheiro que preside hoje preside a Juventude Socialista no nosso país, é o presidente nacional da Juventude Socialista, integra a direção nacional do PDT, é advogado, já tem uma experiência também na relação com os governos, trabalhou na Câmara de Vereadores como assessor parlamentar, trabalhou na Prefeitura do Rio, aliás, uma gestão muito exitosa que teve na Prefeitura do Rio, onde ele foi o mais jovem chefe de gabinete de um órgão da Prefeitura do Rio de Janeiro, fez lá um excelente trabalho, e ele vai falar um pouquinho aqui de como tem que se dar, ou como se espera, do ponto de vista do governo, a relação das organizações populares com o governo. Então vou passar a palavra para ele, mas antes, até para a gente depois acelerar o nosso dia, eu já quero convidar aqui para compor a mesa conosco o nosso próximo orador e palestrante, que vai fazer a oficina jurídica Organizações Populares Diferentes, diferentes formatos, a mesma luta, que é o companheiro Sérgio Roque, que é da Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, também advogado, formado pela brava Juventude Socialista do PDT. Então, quero que ele componha também conosco aqui. Pessoal, o palmo do Serginho, que ele merece. O Serginho, ele tem uma relação, posso dizer, de consultoria? De apoiamento de várias associações, de movimentos populares da FAFERJ, da FAMERJ, e ele vai falar um pouquinho dessa questão da organização do ponto de vista jurídico das organizações populares, das associações de moradores, para vocês. Mas antes já vou passar aqui para o William, que, como eu disse, vai falar sobre os desafios para as organizações populares na relação com os governos. A ideia é a gente discutir como é que se dá essa relação governo e sociedade civil organizada, que são as organizações que vocês fazem parte. William, a palavra é sua. Boa tarde, né, a todas e todas. O Everton já fez as apresentações, então vamos partir aqui para a nossa conversa. Primeiramente, eu queria esticar um pouco essa corda e sair da questão do governo para as relações entre as associações, as organizações populares e o Estado, né? Que hoje vocês, enquanto
representante de uma comunidade, vocês dialogam com o governo do estado, por conta da SEDAI, vocês dialogam com a prefeitura da cidade de vocês, por conta da limpeza urbana, da iluminação, né, de uma série de outros pontos. Vocês dialogam, ou se não dialogam, podem dialogar, por exemplo, com órgãos de defesa da cidadania, como a Defensoria Pública e o Ministério Público, e também a relação com os parlamentares. Então, acho que esses são os 5 principais entidades que deve haver ali um contato cotidiano das organizações populares no campo governamental. Nesse sentido, eu quero resgatar também o gancho da fala do Everton durante o debate do último painel, que é a forma, né, como vocês devem lidar com esses órgãos. O papel do governo, né, seja a prefeitura, seja o governo do estado, seja a União, é produzir e executar políticas públicas, né? E o papel do parlamentar, além de legislar, é fiscalizar o executivo. Então a postura de vocês é muito importante na questão da realidade. A gente sabe que existe a diferença entre a política real, né, e o debate político que nós travamos, né, e o que seria ali o modelo, né, o modus operandi ideal da relação da sociedade civil organizada com o parlamento, com os parlamentares, que é principalmente nessa questão, né, da forma como vocês, enquanto representantes legítimos, são atendidos. Acho que a postura é fundamental, porque isso parte da legitimidade, né? A política, né, tão criminalizada e desacreditada nos dias de hoje, ela é reflexo da sociedade, né? Porém, a própria sociedade, né, que cobra hoje uma nova política, né, uma postura ética, quando a própria sociedade está ali disposta a vender o seu voto, a trocar um apoio político por conta de uma obra, de um asfalto, de uma dentadura, né? Então, isso que a gente vê por esse Brasil gigantesco constrói a política degradada, criminalizada que a gente tem. Então, acho que o primeiro ponto é vocês se empoderarem através da legitimidade que vocês foram revestidos. Quando a chapa de vocês ganha a eleição da Associação de Moradores, vocês têm tanta legitimidade de representar aqueles moradores como vereador, como deputado estadual, como prefeito. Então, vocês precisam se empoderar com o argumento da legitimidade. Vocês são legítimos representantes daquele grupo social, daquele bairro, daquele condomínio, daquela favela. Eu acho que isso é um pressuposto importante para a luta de vocês. O segundo ponto é a forma, né? A postura que vocês vão ter frente a esses órgãos. E que não pode ser a postura, né, como se vocês estivessem pedindo um favor, né? O cidadão, ele é contribuinte, ele paga imposto, né? Ele tem uma série de deveres e ele precisa lutar pelos seus direitos, e o interlocutor para a luta cotidiana desses direitos são vocês, enquanto representantes das organizações populares a qual vocês compõem. Então, acho que vocês devem deixar de lado, né, e não apontando o dedo, nem dizendo o que vocês fazem, mas a gente sabe que muitas lideranças comunitárias o fazem, que é resgatar, né, a postura independente da liderança comunitária. Vocês não estão indo... É essa mudança de visão. Entendeu? Quando você vê uma lei 10.739 que não é praticada nas escolas, porque as professoras e diretores dizem que aquilo ali é o culto ao demônio, querem demonizar as crianças, demonizar dizendo que nós não fomos escravos na África, que fomos escravizados aqui, contando a nossa história rica, nossa história milenar, que é a base da civilização. Então, acho que o que tem que haver é uma desdemonização do nosso processo cultural aqui. E eu quero agradecer muito a você. Adorei rever meu irmão Russo, quanto tempo que a gente não se via. Saudações dos maltianos. Que meu pai Ogum, que é o senhor das ferramentas, é o senhor da tecnologia, realmente apresente uma força e traga que nós consigamos conversar mais, nos entendermos mais e podemos prosseguir combatendo objetivamente esse racismo que está colocado. Muito obrigado, Negro. Alguma Tiana. Muito obrigado, a tua participação é muito importante aqui para todos nós. E Russo,
Bem, eu acho, não acredito que o que a gente precisa fazer é justamente isso aqui, é o diálogo. Não é a gente fazer uma coisa para jogar para a torcida, aquela coisa bonitinha, não, é comunismo e tal, até a página 5. Não, é de fato um diálogo interreligioso em que ninguém precisa abrir mão de sua fé, de sua confissão religiosa, de sua identidade. Porque tem muita gente que está pregando ecumenismo e tal, mas, bem, ecumenismo para mim, você abre mão da sua identidade em função de determinadas coisas. Eu acho que isso não é o que a gente precisa buscar. O que a gente precisa buscar é isso aqui, é o diálogo. E falando do patrimônio cultural, do patrimônio material e imaterial, a gente volta para aquela questão que eu coloquei anteriormente. O Brasil é um país culturalmente católico. E pelo fato de ter sido uma religião adotada oficialmente pelo Estado, há um privilégio histórico em relação a seu patrimônio, ao seu acervo, enfim. É uma coisa que é muito mais visível com o catolicismo do que com outras profissões de fé. Eu sei que você falou que não posso deixar de falar isso. Por exemplo, Santo Antônio, que é um santo que todo mundo adora, que eu gosto, muita gente gosta. É um santo que tem patente de capitão e até bem pouco tempo já recebeu soldos como capitão, como general de brigada. Santo Antônio. Que não... Então você vê como é a questão do respeito ou não a determinado ou não segmento religioso. Exatamente. E há uma diferenciação muito clara em relação a isso. Claro, nós temos um acervo muito grande no Brasil, igrejas belíssimas, catedrais belíssimas, mas nós também temos sinagogas, temos mesquitas mais recentemente, temos centros espíritas, de umbanda, de candomblé, igrejas evangélicas também belíssimas, e nós temos que olhar para essas coisas com uma outra visão, de fato. Que, claro, existe todo esse aparato cultural, essa herança cultural, mas o Brasil é um país que ele é muito heterogêneo. Ele tem se tornado muito heterogêneo ao longo dos anos. E nós precisamos olhar com outros olhos para outras confissões religiosas, dando a mesma importância, o mesmo grau de importância para a cultura originada a partir dali, aquela identidade que é criada, enfim. Então, nós precisamos partir disso aqui, do diálogo, do respeito, da convivência fraternal, que para quem é cristão isso é bíblico, tá? Não, vão parar de acreditar em que certos políticos ditos evangélicos ou ditos cristãos estão fazendo, porque muitos deles dizem coisas que não estão em conformidade com a Bíblia, mas enfim, a gente sabe o que a gente está falando aqui, né? É outra história. Mas enfim, eu quero deixar aqui minha saudação para o Everton, uma pessoa com quem eu militei durante muitos anos no PDT, durante 12 anos, Negro Ogum também, e tantos outros companheiros maravilhosos com quem eu tive a oportunidade de militar e milito até hoje. E eu tenho outros artigos publicados sobre essa temática da religião com a política. Quem quiser, tiver interessado, é só procurar lá no Facebook, minha página Guilherme Galvão Lopes, e também jogar no Google Guilherme Galvão Lopes, que virão diversos textos, diversos artigos escritos aí com essa temática religiosa sob o ponto de vista historiográfico. Muito obrigado também, Guilherme. Para nós aqui do PDT é um grande prazer estar com você aqui hoje no Opinião RJ. E eu vou encerrar aqui, mas não antes de fazer um convite para todos vocês que estão nos assistindo, que venham até a sede do PDT, aqui na rua 7 de setembro, número 141, na próxima segunda-feira, dia 4 de junho, e participem conosco aqui de mais um evento que a Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, vai estar realizando. Nós vamos fazer um grande debate também aqui sobre os 30 anos da Constituição de 88 e a participação popular. Nós vamos trazer aqui conosco o deputado estadual Paulo Ramos, que foi constituinte em 88, e também o ex-secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Trajano Ribeiro, que também é um companheiro do nosso partido, advogado, também vai falar um pouquinho da experiência do PDT na Constituinte. Então, meus dois amigos, muito obrigado pela contribuição de vocês, espero que vocês todos tenham gostado e espero que ajudem compartilhando nossos conteúdos
e assistindo nossas próximas atividades. Muito obrigado, um grande abraço, boa noite a todos.